Eu primeiro quero parabenizá-lo pela belíssima exposição e que realmente é muito importante nós repensarmos a democracia diante do desenvolvimento da técnica. Eu vejo, por exemplo, uma pessoa aprecia muito outra que é candidato porque é um ecologista. E então vota nessa pessoa que é ecologista. Mas quando chega na votação no Congresso, essa pessoa que é ecologista vota, por exemplo, a favor do aborto e quem o elegeu era contra o aborto. Porque são muitos os temas. Então, quando nós temos um representante, nós não sabemos se esse representante vai acompanhar a nossa vontade em todos os temas. Outro ponto que me parece importante a gente examinar é a questão econômica. Nós sabemos que as eleições são muito caras. Nós sabemos que é muito mais fácil ao poder econômico eleger pessoas do que aqueles que estão fora do poder econômico, que depende muitas vezes deste poder para conseguir se eleger. E então nós vemos que os representantes, eles muitas vezes podem ficar fora da vontade dos seus representados. Podem, não digo que ficam, mas podem ficar. Então, esse contato direto, da votação direta, ela também tem esse benefício de estar, de uma certa forma, à margem das pressões econômicas e das corporações. Agradeço a sua intervenção, sua pergunta. É verdade que, como eu falei, a internet deixa prever, as tecnologias digitais deixam prever, imaginar um enfraquecimento do papel dos representantes e, ao mesmo tempo, fazem temer o aumento do populismo. Essa ideia de populismo foi muito trabalhada na Europa nos últimos anos, porque nota-se que o uso desses blogs, dessas páginas Facebook, dessas contas Twitter, personalizou muito as eleições. O que eu quero dizer é que, no fundo, fala-se tanto da vida privada dos candidatos que das suas ideias políticas. E o risco digital é esse mesmo, é que o espaço, é que eu tentei mostrar, é que o espaço de internet é um espaço indiferente. Um espaço no qual a diferença entre o público e o privado não existe mais. A vantagem, se existir uma, dos representantes é que eles deveriam ressaltar e encarnar essa dimensão do público. Se quiser, o que você pergunta é um problema bastante complicado. Desde Rousseau, se diz que a democracia representativa é a traição da democracia e, ao mesmo tempo, uma certa forma de democracia direta pode dar lugar a fenômenos de personalização tão forte quanto que, no fundo das contas, dá uma oportunidade para o populismo mais do que para a democracia. Minha resposta, mais uma vez, infelizmente, é bastante complexa. Professor. Meu nome é Amilcar, eu trabalho no Banco Central. E a minha pergunta é o seguinte: como o senhor identificou aqui, as novas tecnologias, a gente não tem como dizer se elas vêm em benefício ou não da democracia. Ainda não se sabe, né, se vai ser um benefício ou não. Mas é de se acreditar que nós estamos vivendo a vanguarda de uma nova política? Ou seja, será que a política estaria sofrendo uma mudança no seu paradigma enquanto política? Oui, je pense qu'il faut
penso que é preciso aproveitar desta noite, falar de um novo conceito que seria o conceito da cyberpolítica. Se isso consistiria em dizer que realmente existe uma mudança de paradigma e que é necessário rever o conjunto dos nossos conceitos. O que eu quero dizer é que as técnicas digitais levaram a uma reconfiguração, o que Adalto chama de mutação, uma série de mutação, uma reconfiguração das relações entre os indivíduos, mas também da relação de construção de si mesmo dos indivíduos. É algo que é muito importante e que é muito surpreendente, é que essas novas tecnologias levam com elas, trazem com elas uma afirmação da sua consistência bastante diferente. O que muda é realmente a política, mas, além da política, é também a relação de cada um com o tempo, consigo mesmo e também com o espaço. E nossa filosofia política é uma filosofia que está marcada por realidades que eram realidades físicas, realidades de pesos e de inércias. Hoje em dia não existe, ou existe menos. O que eu quero dizer é que neste espaço da internet, por exemplo, a diferença entre a proximidade e a distância física não existe e foi absolutamente abolida. Se você fala a mesma língua que ele, você pode comunicar com uma pessoa que fisicamente se encontra a milhões e milhões de quilômetros daqui. Então, eu penso que é preciso repensar a política, repensar o que dizia a pessoa que perguntou antes, o que é um movimento político, o que é um movimento popular com suas novas tecnologias. É preciso reformar conceitos. Após a queda do Muro de Berlim, nós acreditávamos que a história tinha acabado. E houve um certo número de teses que anunciaram que era o triunfo de Hegel, mas que nós estávamos vivendo o fim da história. A história recomeça e é necessário reinventar tudo, e principalmente nossas categorias de conceitos. Boa noite. Então, boa noite. É um imenso prazer. Vocês não sabem como eu estou feliz essa noite. Queria agradecer primeiro ao Adalto, né? Porque todas as noites eu escuto o nome dele aqui, né? Que foi ele o responsável, que trouxe isso. Que para mim, como brasileira, residente na França, estuda lá, poder partilhar, né? Sair dessa mentalidade dessas elites daqui que concentram os saberes, que trazer isso para todo mundo. Segundo, ao embaixador, que ao longo desses dias eu pude conhecer um pouco melhor e ver o compromisso dele de trazer, de se bater, de lutar, né? Brigar para que esse seminário aconteça dentro do cenário do Senado e nessas condições. E, finalmente, está feliz de rever, né, o Monsieur Sonjour, que foi meu professor em Auchélia, e na condição de embaixador, que vocês viram pela resposta dele, que é outra França que existe, que dialoga com o Brasil, muito pouco conhecida. E é nesse aspecto que eu queria fazer uma provocação, antes de fazer a minha pergunta, é que, como ex-aluna, né, estudante lá do IEAL, futura franco-brasileira, queria também que essa proposta de Brasil fosse levada não só para Saint-Guillaume, né, mas também para o Senado francês, que isso fosse discutido, que pudesse levar propostas como essas e ver como poderiam ser feitas as parcerias, né? É uma forma de aproveitar que já está aqui, estamos em público, né? Em público, depois ninguém pode negar, de provocar isso. E a minha pergunta para o Monsieur Gros é a seguinte: há 2 anos, 3 anos, está conseguindo entender direitinho, porque eu falo rápido, o tradutor se desespera, né? En français, c'est encore pire.
sabe, se desespera. Então, a minha pergunta é que há 2 anos, quando eu estava na Paris 1, com o Jacques Gesley, né, comunicação política, se discutia muito sobre redes sociais, e eu tinha uma colega que estudava justamente a questão do papel dos verdes nas redes sociais e tudo. Isso faz há 2 anos, então acho que 2 anos para cá as coisas avançaram. Será que as redes sociais continuam sendo um fracasso na França ou isso mudou de 2 anos para cá? E quais seriam os fatores desses fracassos? Assim, hoje em dia o contexto mudou, né? De 2 anos para cá, chamei de período de mudança. E até para fazer uma piada, né, que contextualiza um pouco a França para os brasileiros, é que quando você falou assim, vídeo é proteção, a minha amiga perguntou proteção ou segurança? Né? Até o termo, ele explica já um pouco, talvez, essa preocupação dos franceses não expor, né, a sua extremité. É isso. Obrigada. Muito obrigado. Sua pergunta me dá a oportunidade de lhe indicar a existência de um site para mostrar até que ponto essa história de videovigilância, videoproteção é muito interessante. Eu falei muito pouco na minha intervenção. Você sabe que na Inglaterra, por exemplo, que é o país onde tem maior número de câmaras de videovigilância, essa técnica de segurança foi considerada como um fracasso, porque é uma técnica que custa muito caro pela instalação e especialmente depois, e pagar gente que visualiza centenas de telas, e isso é dificilmente possível. O que foi inventado como solução é uma solução democrática. A gente difunde num site que se chama Internet Eyes, os olhos da internet, se difunde nesse site imagens de videovigilância, e quando você vê algo suspeito, você clica e uma mensagem enviada ao proprietário do parking ou da loja, e você pode ganhar dinheiro com isso. A solução é uma solução democrática. A gente mutualiza a vigilância, cada um vigia os outros, e isso permite que esse exemplo de videovigilância era muito forte, porque o romance de George Orwell, 1984, o que era muito notável, essa ideia da tela onde éramos sempre filmados e vigiados. A gente era vigiado e filmado, e não se tinha acesso às imagens dessa vigilância. É o próprio dessa vigilância totalitária de estabelecer uma diferença entre o vigilante e o vigiado. O controle democrático, e você pode compartilhar. Eu lhe controlo, mas você me controla também. Isso é uma mutualização da vigilância. Eu não sei se, ao mesmo tempo, tem um certo custo social, que é o custo do voyeurismo. A sociedade que aceita ganhar dinheiro vigiando os seus vizinhos. Mas o que muda, mais uma vez, a relação em relação com a imagem. Obrigado com sua pergunta, que me permitiu retomar esse exemplo das câmeras. Bom, professor, o que eu gostaria de perguntar é expor aqui uma preocupação. No passado recente, e ainda hoje, nós tínhamos mídias identificadas com opiniões, com posicionamentos políticos muito claros. Então, era muito fácil se identificar. Essa notícia passou por este canal, e este canal tem tais e tais distorções, e nós damos, então, o desconto para um lado ou para o outro. Com a democratização da produção, a proliferação dos fazedores de informação, sumiu e tende a desaparecer uma figura que, no mundo da comunicação, nós chamamos de gatekeeper,
que é o sujeito que escolhe, que seleciona, que hierarquiza, né? Nas redes, em geral, essa personalidade não existe, essa pessoa não existe. E isso nos leva ao fenômeno da hiperinformação. E já temos agora, a televisão brasileira, por exemplo, tem explorado isso, apresentado as fraudes da internet. Há alguns dias era uma enchente que aparecia um tubarão na enchente, e isso foi uma imagem que circulou no mundo todo, né? Uma enchente muito forte, né? E aí, como o receptor, né, a pessoa que está recebendo essas informações, qual a segurança, né, qual a possibilidade que ele tem de interferir, de recusar, de não dialogar. E a gente tem alguns episódios na história da comunicação de quase que tragédias, de notícias, de boatos, de notícias distorcidas que surgiram. Qual a ética, né, que comanda todo esse processo? Obrigada pela sua pergunta. Eu penso que realmente o mundo da internet, como eu já tinha falado, é talvez o mundo do que nós poderíamos chamar de tsunami digital. Quer dizer que existe uma tendência de inflação, já que a regulação da internet é uma regulação ou regulamentação pela qual mas quanto mais uma coisa é conhecida, quanto mais ela é vista, ela é mais acessível e mais imediatamente visível. Nós temos fenômenos que são bastante isomorfos. Por exemplo, alguém que trabalha no banco, na especulação da bolsa, quer dizer, fenômenos de bolhas nas quais nós temos inflações que são absolutamente imediatas, repentinas. E quando eu falo de tsunami digital, é para mostrar o fato que internet é um espaço no qual um certo número de acontecimentos podem tomar uma importância desmedida e desaparecer imediatamente, logo após. Quer dizer que este espaço, que é o espaço da internet, é um espaço sem memória, porque existe uma presença forte da imagem e que a construção do relato, do recuo crítico é muito mais difícil na internet, ou a reatividade é muito mais rápida, e que é um espaço no qual eu acredito que isso foi calculado, nós ficamos somente 1 minuto em cada página da internet. Isso quer dizer que a temporalidade na internet é uma temporalidade da sucessão rápida. Então, nós temos encadeamentos que não favorecem o recuo crítico, a paciência e, justamente, precisamente, um julgamento crítico sobre as coisas. Nós temos fenômenos que são de embalar. Professor, mais uma pergunta, por favor. Essa seria a última. Tá. Obrigado por estar aqui. Meu nome é Marcos. Eu sou da área digital, gosto de tecnologia. A minha ela foca os excluídos digitais. Né? Existem os excluídos digitais que não alcançam essa nossa revolução tecnológica. Né? Eu falo exemplo dos senhores, né? As pessoas mais idosas, elas ficam excluídas porque elas não conseguem acompanhar o que nós estamos vivendo. Pessoas de uma classe social menos favorecida também não acompanham esse avanço tecnológico. É possível recapturá-los, essas pessoas excluídas?
tendo em vista a dinâmica e a velocidade das transformações? E a segunda pergunta, o que viria após essa cyberdemocracia? Alors, encore une fois, pour la deuxième partie de la question. Para a segunda parte da sua pergunta, Michel Foucault fazia uma diferença entre o profeta e o diagnosticador. O papel da filosofia não era de anunciar o futuro, mas de diagnosticar o presente. É uma maneira de escapar, talvez, à sua segunda pergunta, mas eu vejo difícil ver o que pode suceder a essa ciberdemocracia. Porque primeiro ela tem que se instalar, se firmar. Eu acredito que a primeira parte da sua pergunta é muito importante, porque eu sempre disse que de falar de nós que utilizamos celulares, que utilizamos cartões bancários, computadores, GPS, que compramos coisas com microchip RFID. Eu estava esquecendo de fato que esse nós não envolvia, finalmente, só envolvia uma pequena parte da humanidade e que uma grande parte da humanidade está à margem desse mundo digital. Não tem cartão bancário, nem computador, com esse problema que, no fundo, Internet, de alguma maneira, se tornou um vetor de afirmação da realidade. Isto é, para existir, tem que ter uma existência numérica. Isso levanta o problema dessa exclusão digital, em termos de negação da realidade. Muito obrigado pela sua pergunta.